Paz e graça, queridos e amados em Cristo Jesus. Mais uma tarde de bênção e de vitória. Nós estamos aqui para iniciar mais uma escola bíblica para a glória do nome de Jesus. Nós estamos aqui diretamente da Rua Dracena, número 202, Jardim Alvorada, Santo André. Aqui o nosso pastor é o pastor Washington. Nós somos do Campo Madureira, ligado ao Vila Alzira, pastor presidente, pastor Antônio Campassi. Amém? Se prepare que vai ter mais uma lição número 12, uma lição de bênção e de vitória para a nossa vida. Eu peço que você prepare-se, pegue sua caneta, pegue aí a sua revista da escola bíblica, se você tem, né? Ou caderno e bíblias para anotações, porque a lição número 12, ela está muito boa e é uma lição de grande importância para nós. Nós sabemos um pouco mais sobre o movimento pentecostal, né? Esse fogo que acendeu as nações e acendeu o Brasil. Amém? Então se prepare para que nós já vamos começar a nossa escola bíblica. Lição número 12. A temática da lição número 12 diz o seguinte: o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Isso é fato porque nós estamos aí já há mais ou menos, vamos assim dizer, 12 lições, falando sobre o movimento pentecostal, ou seja, o mover do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre os filhos de Deus e as filhas de Deus. E nós sabemos que o Brasil, como outras nações, receberam o poder de Deus, porque esse fogo espiritual, esse movimento pentecostal da doutrina espiritual, batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, ele foi levado por homens e por mulheres aonde passaram, né? Então, o movimento pentecostal e a obra missionária, ela só foi efetiva, vamos assim dizer, ela só foi executada porque nós aceitamos o movimento do Espírito Santo, nós aceitamos o mover do Espírito Santo. Então, como diz aqui a temática, levando o fogo de Deus às nações. Então, saíram missionários de diversas localidades, de diversos países, e foram levando essa chama espiritual, né? Aonde chegaram, aonde teve cura, teve batismo com o Espírito Santo, teve restauração de casa, de lar, de vida, de alma, tão somente pelo poder do Espírito Santo. Nós somos da Assembleia de Deus e nós somos adeptos do movimento pentecostal, nós somos adeptos da doutrina do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais que atuam na atualidade de todo aquele que busca ao Senhor, que se entrega a Deus. Então, levando o fogo de Deus às nações, dentro da obra missionária, tinha que ter um agente maior. Tinha que ter um agente maior. Então, esse agente maior é o Espírito Santo. Tem uma passagem bíblica que eu quero deixar aqui, que você pode anotar e depois você lê melhor. Vou ler para você. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, diz assim, ó: ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito Santo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui é a letra da lei que mata, não a palavra de Deus. Mas o que eu quero me prender aqui é dizer do ministério do Espírito Santo. E se o ministério da morte, verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente,
como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então, quando nós falamos de movimento pentecostal, de obra missionária, levando o fogo de Deus às nações, nós temos que entender que nós estamos no ministério do Espírito Santo. A dispensação da graça em Cristo Jesus nos dá essa oportunidade, porque aquele que batiza com o Espírito Santo, né, é o próprio Jesus Cristo. E aquele que dá capacidade para trabalhar com os dons espirituais é o Espírito Santo. Então nós estamos no ministério do Espírito Santo, nós estamos no ministério da graça em Cristo Jesus. Então o que fez o movimento pentecostal e a obra missionária levar fogo entre as nações e chegar até o Brasil, havia um agente muito maior do que homens e mulheres que aceitaram a Jesus. Havia um ser todo-poderoso que se chama Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. Então, todo aquele que se deixa mover pelo poder do Espírito Santo, aonde ele passa, ele pode levar o movimento pentecostal, ele pode levar o fogo de Deus aonde ele for. Né? Texto áureo, e disse-lhe, quem disse isso? Jesus. Ide por todas as nações. O texto de mundo, né? Mas alguns dizem as nações. Pregai o evangelho, ou seja, as boas novas. Quem eram as boas novas? Cristo ressuscitou. Cristo perdoa nossos pecados. A toda criatura. Então, disse-lhes Jesus: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus ressuscitou, ele foi ter um encontro com os 11 que eram discípulos, que se tornaram apóstolos, e deu essas diretrizes, que eles agora tinham que espalhar a mensagem das boas novas. E hoje fica conosco, né? Por isso que o evangelho chegou em diversas nações do mundo, porque alguém se dispôs a ir pregar as boas novas cheio do Espírito Santo. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio, ou seja, com a propagação do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. O evangelho, ele não pode ser pregado como uma casca seca, sem vida, sem brilho, sem luz, sem beleza. O evangelho, as boas novas, devem ser pregadas cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que comove os corações, é o Espírito Santo que fala na alma, no espírito, na mente das pessoas. Então nós precisamos do Espírito Santo para ministrar a sua palavra, as suas boas novas. O movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações, tiveram sucesso por causa do mover do Espírito Santo. Texto de referência. O texto de referência se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 29 e ao 35. Eu quero ler essa passagem com vocês, queridos. Né? Eu quero ler essa passagem, anote aí, e depois você lê melhor. Mas eu quero ler com vocês, por quê? Porque nós vamos ver que até os anjos estavam envolvidos na obra missionária. É bem verdade que na hora de discernir e interpretar a palavra do Senhor, aí entrou o agente humano e o Espírito Santo. Mas até os anjos entraram se envolvendo na obra missionária. Vamos ver aqui, ó. Atos capítulo 8, verso 26. Olha o que diz. O anjo do Senhor disse a Filipe, ou seja, o anjo do Senhor dando direção na obra missionária: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 27. Levantou-se e foi no caminho, viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, seus bens, e tinha ido a Jerusalém para adorar um etíope. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, o anjo do Senhor dá a direção a Filipe. Mas veja o que acontece na hora de discernir e esclarecer a palavra. Disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo na obra missionária:
chega-te e ajunta-te a esse carro. O verso de número 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então o anjo dá uma direção para Filipe, mas na hora de pregar o evangelho, discernir o texto bíblico, aí entra o chamado do homem de Deus, mais o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, por meio do homem, que vai discernir as escrituras sagradas. Coisa linda. Então, o Espírito Santo e o anjo do Senhor trabalhando na obra missionária. Introdução. O Espírito Santo capacita a igreja de Cristo para pregar o evangelho. Eu disse no começo que o movimento pentecostal, né, levando fogo às nações, não conseguiria espalhar essa chama, esse poder do Espírito Santo e o evangelho, entregar Cristo às nações, se o Espírito Santo não estivesse com eles. Nós lemos um texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, que fala do ministério do Espírito Santo, no qual nós estamos inseridos. Ministério da graça em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo, ele trabalha. Enquanto Jesus batiza com o Espírito Santo ele dá dons aos homens, dá dons espirituais, ele trabalha como ele quer. Então, o Espírito Santo precisa estar envolvido conosco. Nós precisamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons espirituais para que o Espírito Santo nos use aonde passarmos. Então, o movimento pentecostal só teve sucesso como tem, porque a chama e o fogo do Espírito Santo está junto. Nunca se esqueça disso. Precisamos do Espírito Santo. Ponto 1. O Espírito Santo direciona a obra. O fervor evangelístico no movimento pentecostal floresceu no início do século XX. No início do século XX, houve uma explosão, da propagação da palavra do Senhor. E o fogo do Espírito Santo, o movimento pentecostal, ele avançou em muitas nações, principalmente na nossa terra natal aqui, no Brasil. O Brasil hoje conhece o movimento pentecostal. O Brasil hoje conhece a doutrina do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Hoje nós conhecemos a Assembleia de Deus, um dos movimentos mais poderosos, mais antigos dentro da doutrina pentecostal do Espírito Santo. É referência quando se fala de batismo com o Espírito Santo e de dons espirituais. Então veja que esse movimento, ele teve um chamado lá atrás. Olha, Lucas, note aí, depois você lê, vou ler rapidinho aqui. Lucas, capítulo 24, tem uma palavra do nosso Senhor dando uma direção. Lucas 24, falando sobre o poder do Espírito Santo. É por isso que a lição de hoje, falando sobre o mover pentecostal, a obra missionária, levando fogo às nações, não pode faltar a unção e o poder do Espírito Santo. Porque é ele que vai desbravando, abrindo o caminho e apresentando Jesus às nações. Lucas 24, 47 diz o seguinte, olha que lindo. Eu vou começar a partir do 46 para dar sentido no texto. Ele disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Aí vem o 47. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja por onde começou o movimento pentecostal, em Jerusalém, em Israel. E essa doutrina se espalhou para diversas nações. Eu penso que é poucas nações hoje que não conhecem a chama e o poder do Espírito Santo e o Evangelho de Jesus Cristo, a não ser aqueles países muito fechados, Mas, vias de regra, hoje, as nações conhecem Jesus Cristo, a palavra de Deus e o movimento pentecostal, o movimento do poder do Espírito Santo. Verso 8,
verso 48. Vós sois testemunhas destas coisas. E o 49, que é onde é uma palavra maravilhosa. Olha só. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, da onde? De Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto serás revestido de poder. O Espírito Santo direciona a obra. Mas para a gente ser direcionado pelo Espírito Santo, nós devemos ficar na nossa base, assim como os discípulos teve que ficar em Jerusalém, né? Em Israel, Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, do dunamis, da ação, do poder espiritual. Por que precisamos disso? Para que nós possamos avançar. Porque o homem em si só, ele não tem autoridade espiritual, ele não tem poder espiritual, ele não tem sabedoria espiritual. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a fazer a obra evangelística no poder pentecostal. Amém? Os discípulos ouviram essa palavra. Agora vamos lá em Atos 1:8. Atos 1:8, outra palavra que eu também quero deixar aqui dentro desse estudo nosso de escola bíblica. Atos 1:8, olha o que está escrito, bem conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, testemunhar sobre Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós podemos dizer que o Brasil é os confins da terra, porque esse evangelho saiu, né, lá de Jerusalém, Israel, Samaria, e veio até o Brasil, veio para a Europa, América Latina, e assim se estendeu para muitas nações. Por quê? Porque o poder e a ação do Espírito Santo estava sobre pessoas que se deixaram ser usadas por Deus com grande ousadia. Lucas capítulo 24, do verso 47 a 49, fala de uma promessa, de ser revestido com o poder do alto. Atos capítulo 1, verso 8, fala de receber o poder do Espírito Santo que vai descer do alto. Atos capítulo 2, verso 1 em diante, vai falar do derramamento do poder do Espírito Santo sobre os discípulos e mais um monte de pessoas que estavam ali reunidas. Então, nós precisamos do Espírito Santo para ser direcionado na obra do Senhor. Ponto 1 diz o seguinte, ó: o Espírito Santo capacita. Atos capítulo 8, verso 1 a 4. Isso é nítido, é fato. 2. O Espírito Santo fortalece. Atos capítulo 1, verso 8, que diz aqui que nós vamos receber poder, dunamis, poder em ação, poder vivo, poder ativo, espiritual, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. E 1:3 diz: o Espírito Santo concede autoridade espiritual. Então veja o que nós recebemos quando deixamos a doutrina pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, chegar na nossa vida. Nós vamos ser capacitados pelo Espírito Santo, nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos conceder autoridade, poder. Esse é o ponto 1. O Espírito Santo direciona a obra. Bendito seja o nome de Jesus. Ponto 2. O Espírito Santo separa e envia. Isso é maravilhoso. Se as nações foram impactadas pelo poder do Espírito Santo, do Evangelho, em nome de Jesus, é porque o Espírito Santo separou homens e mulheres para serem enviados. Olha só que interessante. O Espírito Santo chama e prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. Vamos colocar um caso aqui, que depois nós vamos falar de novo. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é citação, né, dentro das mensagens bíblicas. Ele é muito conhecido, né, o apóstolo São Paulo.
1 Coríntios 1,17. Olha só que interessante. E isso acontece com as nossas vidas. Olha, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. Pois Cristo enviou-me. A carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, quem escreveu foi o apóstolo São Paulo. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, pregar as boas novas, assim como nós temos essa incumbência. E ele diz mais, não com sabedoria de palavras, ou seja, razões humanas persuadidas, não. É com sabedoria divina, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, o evangelho precisa ser pregado, a palavra de Deus, para que o evangelho, a cruz de Cristo, não fique vã. Então, vejamos aqui que Deus escolheu a Paulo. E nós vamos saber que ele escolhe por meio do Espírito Santo. É tremendo isso. Então, o Espírito Santo separa e envia. E nós vemos o testemunho aqui, que Paulo, ele foi chamado e Deus o enviou para pregar o evangelho. Então vamos lá. 2:1. A necessidade da obra missionária. Isso é fato, porque se a obra missionária, desde os seus primórdios lá em Jerusalém, se os discípulos que se tornaram apóstolos não tivessem se disposto a pregar esse evangelho, o Brasil não teria o impacto da unção, do poder e autoridade do Espírito Santo. E Cristo não tinha sido apresentado a nós. O Evangelho não tinha sido apresentado a nós. Então, é de grande necessidade e importância quem tem o seu chamado se dispor para fazer. Tem que ter convicção, porque cada um tem o seu chamado. Deus chama cada um para exercer uma obra, para exercer algo na sua obra. E o nome dele ser glorificado. Então, nós precisamos estar muito certo daquilo que Deus nos chamou. É para ser missionário, seja missionário. É para evangelizar no Brasil, fique no Brasil. É para trabalhar na casa do Senhor, fique na casa do Senhor. É para dar um apoio pastoral, dê o apoio pastoral. Porque todos na seara do Senhor é útil, né? Todos são do mesmo nível, ninguém é maior do que ninguém. Quando Deus olha para o céu, ele vê todos nós iguais. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não tem queridinho. Deus tem filhos em Cristo Jesus. Então, há necessidade de nós se dispor para fazer a obra missionária do Senhor. E é Deus que separa. 2:1. O Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo e Barnabé. Aqui é tremendo. Atos capítulo 13, verso 2. Nós vamos ler rapidinho, né? Atos 3, verso 2, nós vamos ver a ação do Espírito Santo. Então, vamos lá. Eles estavam na igreja de Antioquia, tá? Atos, capítulo 13, verso de número 2. Servindo eles ao Senhor. Servindo eles. Então, Barnabé e o apóstolo Paulo. E jejuando, olha só. Isso aí é preparação espiritual. E jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo separa e chama. Amém? E envia. Agora, vamos ler um pouquinho depois, Atos 22, 21, que nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo falando. E isso é muito interessante. 22, 21 diz o seguinte. Então o Senhor me disse, quem disse? Jesus dizendo a Paulo, vai, enviar-te-eis para longe aos gentios. Então, Jesus chama, separa, dá uma direção para Paulo, aonde ele ia pregar o evangelho. E isso pode acontecer em nossa vida, para que o movimento pentecostal continue. O mover do Espírito Santo, a obra do Senhor, sendo direcionada pelo Espírito Santo, continue. Então, podemos passar por isso. Nós precisamos ficar atentos ao nosso chamado, à direção de Deus, né? Porque tem muitas vezes pessoas no meio cristão, elas ficam desconectadas. Então, deixaram de orar, deixaram de ler a palavra, deixaram de se consagrar, deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de adorar ao Senhor, de estar conectado. Porque quem está conectado com o Senhor,
sabe o que o Senhor colocou na sua mão. E sabe o tempo que Deus vai fazer as coisas. Não se angustia, espera no Senhor. Então, o Espírito Santo, ele separa, envia e dá a direção. Coisa linda. Ponto 2.3. O Espírito Santo é fonte do testemunho. Por que o Espírito Santo é fonte do testemunho? Porque o Espírito Santo é a fonte do poder ativo. É a ação poderosa de Deus na nossa vida. Então nós somos necessitados, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que a gente possa ter testemunho, porque é Ele que vai moldar o nosso caráter, é Ele que vai nos transformando, é Ele que vai nos renovando a cada momento e a cada instante. Então o Espírito Santo é a fonte do testemunho, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Olha só, a vinda do Espírito Santo fez, né, dos discípulos que se tornaram apóstolos, suas testemunhas. Atos, capítulo 1, verso 8. Então, quando aqueles homens, os discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, foram revestidos de poder, o seu testemunho teve poder, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Né? Para ser a fonte do testemunho, porque nós, sem a ação, a presença e o poder do Espírito Santo, o nosso testemunho fica seco, fica sem vida, fica sem graça. Então nós precisamos sim da ação e do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida para ter poder. Amém? Ponto 3. As missões e o movimento pentecostal. Primeiro, o movimento cresceu com o trabalho missionário. Isso é uma verdade hoje e é uma verdade nos primórdios da igreja. Porque quando a igreja foi estabelecida em Jerusalém, em Israel, né, que houve a perseguição, que todo mundo conhece, né, os apóstolos, eles foram dispersos, né? E muitos do movimento saíram pregando o evangelho em Samaria, na Judéia, e saíram. Então, esse mover que dispersou, né, muitos daquela época, que foram levando o movimento pentecostal, o chamado de Paulo, começando a pregar entre os gentios, chegando até a Europa, Espanha, Itália, você vê? E depois vindo para todo o mundo. Então, o movimento cresceu com o trabalho missionário. Alguém teve que se dispor a sua vida e entregá-la a Jesus para que ele pudesse fazer uma grande obra. Então, de repente, você está nessa tarde me ouvindo e pode ter recebido o movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo, um chamado de Deus, mas de repente você apagou, entristeceu. Então, nós precisamos de volta ao altar da oração, da adoração, da leitura bíblica, da comunhão, da adoração, da intimidade, e deixar a chama aquecer o seu coração de novo, para que nós possamos ter a visão daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Porque todo filho de Deus, escute bem, e toda filha de Deus, que recebeu uma visão de Deus e uma direção de Deus, não fica perdido, não fica angustiado, não fica sem direção, não fica sem sentido na vida. Ele sabe que o seu Senhor tem uma chamada na sua vida, tem um propósito na sua vida, e o tempo e a espera determina quando começará. É saber esperar o tempo, a hora certa, para que o nome do Senhor seja louvado. Quanto tempo homens e mulheres foram trabalhados para ser usados por Deus? Quanto tempo? Eles tiveram que esperar para ser usado. Então nós também precisamos esperar. Então o movimento cresceu com o trabalho missionário. Então é fato que Deus tem chamada para nós. E é fato que nós temos que saber esperar. Olha que interessante aqui, dentro desse ponto 3.1. A Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu pelo estado do Pará, alcançou o Amazonas e avançou por todo o território nacional. E isso é fato, e isso nós podemos dizer, que o Brasil recebeu a chama pentecostal, o fogo
né, do Espírito Santo foi levado aos quatro cantos dessa nação. E cada um de nós hoje participa de levar um pouco mais. Mas o Brasil foi impactado, nós vamos saber, por dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram suecos, passaram nos Estados Unidos, receberam o batismo com o Espírito Santo e veio para cá, né, em Belém do Pará, e de lá se estendeu a chama pentecostal para todo o território brasileiro. Louvado seja Deus. E a Assembleia de Deus, ela que tem essa preeminência, né, de ser o receptor, vamos assim dizer, desses missionários, porque eles criaram a Assembleia de Deus, né? E temos hoje aí a chama pentecostal. 3, 2. O movimento que revolucionou a história da igreja. O trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais passa por incontáveis testemunhos, olha só, de milagres, curas e maravilhas. Nós vimos isso no século XX, já na metade do século XX para cá, onde pregadores ainda vivos, né, nos dias de hoje, quando ministraram a palavra de Deus na ação e no poder do Espírito Santo, houve também milagres, houve curas, houve maravilhas, né? Hoje nós temos pastores que estão beirando a 70, 80 anos, que são, né, do século passado, do século XX, e que viram esses homens pregar o evangelho no poder e na autoridade do Espírito Santo, né? Que estão aí falando, estão velhinhos hoje, estão muito anciões, mas viram essa chama do poder espiritual se propagar no Brasil. Então, o movimento que revoluciona a história da igreja é a ação do poder do Espírito Santo por meio de homens e mulheres que são chamados. 3.3. Um trabalho missionário inovador. É muito interessante aqui, né? Ele diz que Daniel Berg e Gunnar Wingren, no ponto 3.3, eles tinham o quadrilátero pentecostal, vamos dizer assim, o chavão pentecostal de Daniel Berg e Gunnar Wingren era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para nos levar para o céu. Então, são 4 pontos da doutrina pentecostal de suma importância. Jesus salva a pessoa, Jesus cura as pessoas, e Jesus batiza com o Espírito Santo e dá dons espirituais, e em breve voltará para nos levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. Então, um trabalho missionário inovador que até hoje, né, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegou em 1911 no Brasil, eles usaram esse quadrilátero pentecostal. Nós usamos isso hoje ainda. Por que usamos isso hoje ainda? Porque isso é uma verdade pétrea, que não pode ser tirada. Jesus salva? Salva. Quantos que Jesus salvou na beira da morte, ou do crime, ou dos vícios da vida, de bebedeira, de drogas e outras coisas mais? Então Jesus salva, Jesus cura. Quantos testemunhos, desde 1911 até agora, quando chegou a chama pentecostal com Daniel Berg e Gunnar Wingren, que pessoas foram restauradas, foram curadas no nome de Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo. A própria Assembleia de Deus é uma prova viva, e outros ministérios que temos, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso é uma verdade pétrea, não se tira da Bíblia. E nós sabemos que o batismo do Espírito Santo não ficou só em Jerusalém, em Israel. É para todos aqueles que aceitam Jesus e que aceitam o batismo com o Espírito Santo. Senão esse movimento não teria crescido. Senão a Assembleia de Deus não seria uma das igrejas mais potentes dentro do contexto pentecostal. Será que Jesus ia deixar propagar uma mentira, que é uma fortaleza hoje, né? que é um movimento grande para todo o Brasil e para o mundo? Então, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas agora nós estamos esperando uma coisa, que é muito mais ainda. Jesus breve voltará para nos levar para o céu. Uma verdade pétrea. Jesus vai voltar. Está próximo e vai nos levar para o céu.
Bendito seja o nome de Jesus. E quem é que nos faz acreditar nessa chama verdadeira, vamos assim dizer? Quem é que nos faz crer que Jesus vai voltar, que Jesus ressuscitou e que um dia nós vamos para o céu com Ele? É o próprio Espírito Santo que comunica dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus e que essas verdades são pétreas, que não podem ser mexidas. Conclusão: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. A igreja, ela tem essa tarefa de proclamar a Cristo. Outra, se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo, devemos testemunhar a respeito de Cristo e da sua salvação. Então, a igreja tem essa tarefa de proclamar o Evangelho de Cristo e também de ser capacitada pelo o Espírito Santo. Aleluia. Lição número 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Como é que esse mover conseguiu estar vivo? Ou está vivo até hoje? Por meio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todo o seu ser, em nome de Jesus. Aqui nós temos culto de domingo, às 9 horas da manhã. Também nós temos culto às 18 horas. Então, venha conosco, nós estamos aqui no Jardim Alvorada, Rua Dracena, número 202, Santo André, São Paulo. Você é o nosso convidado. Um grande abraço, no amor de Cristo. Amém.